Olá pessoal, meu nome é William Orlandi, sejam todos bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico de Jonathan Edwards. Muito prazer estar aqui com vocês, eu sou o anfitrião aqui deste canal e também do nosso podcast. Então, se você está nos vendo pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse conteúdo. E se você está nos ouvindo através de alguma plataforma de podcast, também não deixe de compartilhar os conteúdos aqui gratuitos do nosso seminário com os seus conhecidos, os seus familiares e os seus irmãos da igreja, para abençoá-los também com o conteúdo que nós estamos produzindo aqui, ok? Bom, pessoal, antes de nós entrarmos no conteúdo do episódio de hoje, eu gostaria de dizer para vocês que eu acabei de gravar o segundo módulo da pós-graduação, a mais nova pós-graduação aqui do seminário do Centro de Pós-Graduação de Jonathan Edwards, que é a pós-graduação em Teologia Filosófica, e eu tive a oportunidade e o privilégio de lecionar sobre filosofia patrística, que vai ser o segundo módulo do curso. Então, em breve vocês vão ter material gratuito aqui nas nossas plataformas do seminário sobre teologia e filosofia patrística, ok? E se vocês não se inscreveram ainda, não percam essa oportunidade de fazer então essa pós-graduação em teologia filosófica e ver ao longo da história da igreja como os teólogos, os pastores, a igreja se relacionou com a razão, com a filosofia, com as ciências especiais, tudo isso nesta maravilhosa pós-graduação que o Centro de Pós-Graduação de Jonathan Edwards está entregando para vocês, ok? Bom, pessoal, sobre o que nós vamos falar no episódio de hoje. O tema que nós vamos trazer aqui hoje é um tema sugerido pelos nossos alunos do bacharelado em teologia. Um dos nossos alunos sugeriu esse tema e a maioria amou, se não todo mundo amou esse tema, que é sobre como ser um teólogo e um pastor ao mesmo tempo, né? Pensando nisso, eu ia gravar só esse episódio sobre o assunto, mas na verdade o assunto é muito amplo, muito vasto. Eu vou gravar uma série de episódios aqui no nosso podcast sobre essa temática de como ser um pastor e um teólogo. E se você tem que ser um pastor, um teólogo, ou um pastor e um scholar, que nós vamos traduzir aqui por erudito, estudioso, um especialista em alguma área, ok? Então nós vamos tratar deste assunto a partir então deste episódio. Vai ser o primeiro episódio de uma série então sobre como ser, o que é e aonde vivem essas criaturas estranhas chamadas de pastores e teólogos. Ok? Gostaria de começar indicando dois livros para vocês, dois livros bem bacanas aqui. O primeiro da editora Fiel, O Pastor como Mestre e o Mestre como Pastor, duas palestras que o pastor John Piper e o teólogo Donald Carson entregaram, né? E aí virou este livro aqui. Vocês sabem que o Piper ele tem doutorado, né, em teologia, e ele é um pastor, pelo menos até a sua aposentadoria, né? Ele pastoreou lá a Bentley Baptist Church por décadas e décadas. E o Carson, por outro lado, ele era um pastor, labutou muitos anos no Ministério Pastoral e depois ele fez o PhD em Novo Testamento em Cambridge e se dedicou ao ensino, mas de novo sempre engajado com a igreja. Então eles vão trocar então essas ideias sobre como ser um pastor e um teólogo, e um livro um pouco maior aqui das edições Vida Nova, O Pastor como Teólogo Público, do Van Hooser e do Strachan, ok? Livraço, pessoal, muito bom o material aqui. Não só são eles são os principais autores, mas no fim de cada capítulo outros autores vêm dar algumas contribuições bem rápidas assim e muito bem proveitosas. Eu vou usar alguma coisa deste material aqui também na nossa série sobre como ser um teólogo pastor, ok? E eu espero, e a minha oração e meu desejo é que esta série possa ajudá-los de alguma forma, a ter algum auxílio para vocês discernirem a vontade de Deus para a vida de vocês. Então, meu público-alvo sempre é os nossos alunos, principalmente do bacharelado, mas também da pós-graduação. Mas você que não faz parte do nosso corpo de alunos, eu espero que também você seja abençoado com esse conteúdo, ok? Dito isto, deixa eu falar para vocês como foi o meu dia, ok? E tem um propósito, eu nunca falo isso, mas tem um propósito, ok? Eu vou explicar já. Bom, eu tenho um trabalho das 8 às 5 da tarde, ok? Eu venho na hora do almoço, ajudo minha esposa, eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses, vai fazer 4 meses agora, ela está com infecção de ouvido hoje, na verdade, né, tadinha, né? Orando por ela. E eu chego às 5 e eu fico com ela, eu ajudo minha esposa e tudo mais, e eu faço ela dormir todos os dias. Depois disso, jantei com a minha esposa, a gente assistiu uma série, ok? E aí sim eu vim gravar para vocês esse episódio, e só porque ela está fazendo coisas da faculdade dela. Se ela não tivesse coisas da faculdade dela, eu nunca trocaria um tempo com ela para gravar aqui para vocês e ficar falando na frente da câmera do meu celular,
ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque, além disso, eu sou pastor principal da Igreja Batista Reformada aqui no interior de São Paulo, numa cidade chamada Indaiatuba, e eu também sou professor da pós-graduação e da graduação no seminário Jonathan Edwards. Então, vida real, carne e osso. Os alunos brincam que no primeiro módulo da bacharel eu trago muita coisa filosófica e é bom eles saberem que eu tenho uma vida real de carne e osso por trás, ok? Então, de alguma forma, eu tenho labutado principalmente no Ministério Pastoral, ok? E também no Ministério Acadêmico, tanto na parte do ensino quanto na parte de escrita. Eu estou para publicar um livro e eu tenho escrito alguns artigos labutando um pouco mais academicamente aquilo que eu venho trabalhando no Ministério Pastoral, ok? Então eu sou mais ou menos nada, né? Não chega a ser nem um pouco bom, nem nenhuma nem outra coisa. Então eu estou aqui apenas dando para vocês uma experiência própria nessas duas áreas, da academia e da igreja, ok? Então, por isso que eu resolvi então aceitar o pedido dos alunos e trazer essa série de o teólogo como pastor e o pastor como teólogo, como ser uma coisa e como ser outra. Ok? Então, desde 2019 eu leciono na pós-graduação do Jonathan Edwards, pós-graduação presencial este ano e ano passado que começamos a trabalhar a questão online, então eram videochamadas ao vivo, né? Comecei lecionando hermenêutica teológica, hermenêutica filosófica, nova perspectiva de Paulo, ética filosófica e ética teológica e muitas outras matérias, ok? Então desde 2019 eu estou nessa labuta com a academia. E também, desde 2012, eu exerço todas as funções pastorais, ainda que de forma informal, e eu fui formalmente ordenado a pastor também no início de 2019, junto com o nosso diretor Jairo me convidou para fazer parte do corpo docente do seminário. Então, eu sou novo nesse quesito, então o que eu vou passar para vocês, se eu me baseasse apenas na minha experiência, nada, não ia ter relevância nenhuma, a minha pessoa é um zero à esquerda, não tem relevância nenhuma. Então eu vou trazer para vocês conteúdos de livros, ok? Que tratam sobre o assunto. Eu sei que eu faço isso nas aulas, né? Eu não vou mencionar muito esses dois livros porque vocês têm eles disponíveis em português. Eu vou usar mais literatura de língua inglesa, que traz um material mais denso e eu vou traduzir para vocês uma linguagem mais fácil. Então nessa primeira aula, nesse primeiro episódio, nós vamos tratar de umas coisas bem preliminares, né, umas coisas bem introdutórias na questão de como ser um pastor e um teólogo e se é possível. Bom, muitos vão dizer, com toda razão, que é impossível ou quase impossível ser um pastor e ser um erudito, ok? Aqui eu vou separar, eu vou defender a tese de que todo pastor tem que ser um teólogo até o fim dessa série, tudo bem? Até o fim da vida. O pastor é um teólogo público, como diria o Kevin Van Hooser aqui neste livro, né? Mas vamos distinguir então o teólogo público, como o pastor, e um erudito. Vamos usar esse termo erudito, ok? E eu vou definir para vocês as tarefas de um erudito e de um pastor, mais ou menos, ok? É claro que isso varia de contexto para contexto, mas enfim. Via de regra, pessoal, um erudito é uma pessoa que foi chamada por Deus para labutar em uma determinada área do conhecimento, ou em várias áreas do conhecimento, e essa pessoa ela tem o dom de estudar muito, de ter uma boa compreensão, de conseguir digerir tudo e comunicar de uma forma que seja entendível, né, compreensível para as pessoas, ok? Então, o scholar, né, o erudito, o estudante, né, ele se debruça então sobre alguma ciência especial, alguma área. Vamos pegar especialmente da teologia aqui no nosso podcast, mas isso se aplica a qualquer área. Vocês sabem muito bem disso, alguns de vocês que estão nos ouvindo já são eruditos formados em alguma área, ok? Então, você precisa ler muito, estar atualizado no seu campo de pesquisa, contribuir para o seu campo de pesquisa, então você praticamente passa o dia inteiro estudando, preparando aula, etc, etc, ok? Então, ser um erudito, ser um estudioso, tomaria todo o seu tempo, ok? Se você tem um chamado e se você consegue se manter financeiramente até mesmo com esse chamado apenas de ser um erudito cristão para a glória de Deus. Você é um psicólogo, você é um médico, você é um advogado, ou qualquer coisa que seja, um pedreiro, né? Você vai estudar
tudo o que está ao seu alcance para você fazer o melhor trabalho possível e passar isso para as pessoas, especialmente no campo intelectual. Então você precisa ler muito, estudar muito, né? Não apenas ler, mas vocês entendem como estudar, né? Por outro lado, o pastor, e aí vem toda a tradição da Reforma Protestante, de Lutero, você não glorifica mais a Deus em ser um pastor ou ser um sapateiro, né? Ambos glorificam a Deus, mas o pastor é o líder da igreja, ou um dos líderes da igreja. Nós defendemos aqui no nossa igreja local uma liderança plural, então tem eu e mais um pastor, e quando a igreja crescer mais, nós vamos ordenar mais pastores, enfim. Mas o pastor é o líder espiritual da igreja e ele tem todos os afazeres de liderança da igreja. E não apenas prega no domingo, ele faz a liturgia, ele conduz a liturgia, ele aconselha as pessoas, ele faz casamento, faz funeral, faz um monte de coisa, consola aqueles que estão aflitos, encoraja os desencorajados, exorta aqueles que estão vacilando na fé, né? Então existe todo esse trabalho, e o trabalho minucioso também de entender as escrituras, interpretar o seu contexto da sua época e a sua igreja local para poder trazer aplicações relevantes e poderosas no Espírito Santo, ok? Para a sua igreja que se pastoreia. Via de regra, na minha experiência, o ministério pastoral é absolutamente exaustivo. Ele te leva à exaustão mesmo, ok? É o que o apóstolo Paulo fala sobre o peso da preocupação com as igrejas. Esse peso de preocupação é tangível, é quase como se você conseguisse pegar neste peso, ok? Nessa preocupação toda. Então é algo que pesa na mente e é algo que toma todo o seu tempo. Idealmente falando, se você consegue ser um pastor integral na igreja, eu sou parcial, né? O outro pastor também, nossa igreja, o pastor Kaique Bill, também é parcial, né? Mas assim, é parcial entre aspas, a gente está o tempo todo labutando nesse sentido. Então, de 2012, desde 2012, até a chegada do pastor Kaique na nossa igreja, eu pregava 3, 4 vezes por semana, trabalhando também fora, enfim, cuidando de todos os outros afazeres da vida. Eu não tinha remuneração até 2019. 2019 eu comecei a receber alguma remuneração e a partir de 2020 eu comecei a receber uma remuneração para um serviço pastoral parcial, ok? Porque a nossa igreja é uma igreja local pequena e ela não tem condição de manter os pastores ainda de forma integral, ok? A gente não tem templo próprio ainda, então os pastores precisam labutar também em um serviço, digamos assim, secular, ainda que eu não gosto desse termo, mas numa outra vocação, bivocacional. Este é o termo que nós usamos, ok? Então vocês estão vendo que esse motivo é muito justificador daquilo que algumas pessoas falam que é impossível você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você, como eu ainda, tem um terceiro emprego, que é ser o pai do Cris, e todo mundo odeia o Cristo, então você é um maluco, ok? Então, nesse sentido, ambos os trabalhos exigem o máximo dos seus trabalhadores, ok? A seara é grande e ambos exigem muito dos seus trabalhadores, ok? Eu me lembro que em 2015, se eu não me engano, 2014, 2015, eu tive o privilégio de ter um momento a sós com este teólogo aqui, autor desse livro aqui, um dos autores, que é o Donald Carson. Eu consegui ter ali 5 minutos de conversa com ele, eu expliquei que eu estava pastoreando a igreja, se eu sou novo agora, eu era muito mais novo, em 2015, né? E aí eu falei também que eu queria procurar e buscar um PhD em teologia e tudo mais. Ele, com muita paciência, não me conhecendo, não conhecendo meu contexto, ele deu um exemplo dele muito oportuno e muito geral, né? De que ele só foi fazer o PhD dele em Cambridge depois de ele ter muitos anos e muitos anos pastoreando a igreja, discipulando, evangelizando plantando igrejas. O Carson plantou várias igrejas ao longo do seu ministério pastoral. O que ele quis dizer com isso, em outras palavras, né? De que se eu sou chamado para ser um pastor, eu precisava focar nisso e que se desse tempo, dinheiro, oportunidade, eu buscaria então um PhD. O Piper, por exemplo, ele desencoraja um pastor a fazer um PhD se ele não tem chamado acadêmico, porque ele falou que você vai ler muita coisa inútil, muita coisa, uma carga de leitura enorme que você vai ter,
Então, o pastor não precisa de um doutorado, o Piper já chuta o balde, né? Falando nesse sentido, ok? Então, ah, vale a pena enfatizar que é só realmente um chamado de Deus você ser ambos, ok? Na história da igreja nós tivemos centenas, se não milhares de pastores que foram eruditos também, que foram mestres. O apóstolo Paulo, ok, um grande erudito, grande conhecedor das escrituras hebraicas e também da literatura e da filosofia grega de sua época, foi o maior pastor e plantador de igrejas, né? A gente tem também Agostinho, que foi assim o pastor, o bispo de Hipona, e que dialogou com toda a filosofia da sua época, né? Dialogou com todas as questões problemáticas de sua época, debateu com Pelágio, debateu com os estoicos, debateu com os pitagóricos, debateu com todo mundo, comprou algumas coisas dos platônicos, dialogou com Plotino de sua época, enfim. Ele tem uma obra vastíssima, mas ele pregava lá em Hipona. Okay? Nós temos também João Calvino, que queria ser apenas um estudioso, apenas um scholar, um erudito, e aí o Guilherme, né, o William ou Guilherme Farrell, acaba lançando uma audição sobre ele. Vocês conhecem a história, né? Ano que vem a gente vai estudar aqui no YouTube do seminário o ano inteirinho as Institutas de Calvino, hein? Fica o spoiler para vocês no ano que vem, hein? E nesse sentido, nós tivemos muitos outros. Jonathan Edwards me veio à mente agora também, que também era um pastor ali, usado por Deus no grande avivamento ali do século XVIII e uma das maiores mentes americanas de todos os tempos. Produziu trabalho filosófico, produziu trabalho teológico e pregando dominicalmente na sua igreja. Okay? Muitos outros exemplos poderiam ser dados, assim como o Piper e o Carson e milhares de outros. Então, não é impossível, é apenas uma graça de Deus, ok? É um chamado de Deus, ok? E é isso que você precisa se perguntar. Qual é o seu chamado? O que Deus tem te chamado para fazer, para você labutar, para você avançar o seu reino neste mundo, ok? Não é porque você é uma pessoa extrovertida, que se comunica bem, que você vai ser necessariamente um pastor, não é porque você gosta e ama de estudar a Bíblia que você vai ser um pastor. Mas, por outro lado, se você foi chamado para ser pastor, você não pode fugir da raia, como diriam aqui, né? Você não pode querer a vida tranquila de um scholar, entre aspas, né? Tranquila, entre aspas, porque não vai ter todo o cuidado com as almas necessariamente, né? Então existe toda uma tentação de vanglória, de orgulho, de se mostrar, né? Normalmente o ministério pastoral ele fica oculto, né? Às vezes nem a igreja sabe as lutas do pastor, né? E o ministério acadêmico ele é um tanto quanto mais prestigioso em certo nível, ok? Ele tem o seu desgaste mental também, você tem que dialogar com muita coisa errada, mas você tem que perguntar para que Deus tem te chamado. Será que Deus tem te chamado para ser um pastor e um pedreiro, um pastor tempo integral, um pastor e sei lá, um advogado, um psicólogo, ou um pastor e um professor de teologia, ok? Ou Deus tem te chamado para realmente se debruçar sobre alguma área do conhecimento e você glorificá-lo, e não necessariamente você vai ser um pastor. Eu quero estudar Antigo Testamento, eu quero estudar patrística, teologia histórica, teologia medieval. Não necessariamente você tem um chamado para ser um pastor, você precisa orar e ter esse discernimento, e não somente orar, mas ouvir a sua comunidade, os seus amigos, os seus irmãos em Cristo, sobre os seus dons, os seus talentos, né? Eu conheço muita gente que às vezes vem procurar falando que tem chamado pastoral, mas a pessoa tem um chamado de estudioso mesmo. E aí é muito legal que o Charles Spurgeon, no Lições para os Meus Alunos, se eu não me engano, lido há muito tempo atrás, ele desencorajava o pessoal a ser pastor, porque aquele que foi chamado a ser pastor, ele vai continuar, ele vai perseverar mesmo com o próprio Spurgeon desencorajando. Eu faço isso desde então, desde que eu li esses livros do Spurgeon, né? Então, eu desencorajo as pessoas a serem pastores, se elas realmente forem, é porque Deus chamou elas mesmo, ok? E aí, se o chamado for confirmado, aí sim a gente começa o trabalho de encorajamento, na verdade. Mas, enfim. E você precisa ter também em mente qual é o seu contexto, ok? Por que eu contei a minha vida pessoal aqui para vocês? Porque eu tenho o meu contexto. Eu vim de uma família
pobre, entre aspas, né? Eu leciono o século I, né? Os pobreza do século I era 1000 vezes pior do que hoje, né? Mas uma família humilde financeiramente, eu estou numa igreja financeiramente humilde, então eu preciso correr atrás do meu pão. Eu tenho minha esposa para sustentar, minha filha. Eu como muito também. O pessoal da minha igreja sabe que não é fácil, né? Eu me sustentar, ok? Então eu necessito desse trabalho extra por enquanto. Não pretendo ter 3 empregos o resto da vida, né? Nem numa perspectiva muito próxima, pretendo não ter. Mas enfim, você tem esses contextos. Às vezes Deus te chama realmente para você se desgastar por um período de tempo e pastorear a igreja e conseguir outro emprego. Às vezes não tem igreja para você pastorear, você foi num campo missionário, enfim, você precisa ver o seu contexto. Será que você consegue ser um scholar, né, um erudito já, né? Será que você consegue se sustentar sua família, dando aulas, né? Se não, você vai ser um erudito, um professor, e vai arrumar outro emprego, vai ser Uber, vai vender pastel. Eu estou jogando para vocês exemplos que me vêm na cabeça, ok? Então você precisa levar em conta o seu contexto. Você não vai deixar de alimentar a sua família, de prover para a sua família, para você ficar o dia inteiro estudando e ter a ilusão de que você vai viver disso se você não tem esta condição, esse contexto. Enfim, você está em um mundo real. Às vezes a gente estuda muito, a gente fica, né, no idealismo platônico, no mundo das ideias, e perde o chão concreto, o ser no mundo que nós estamos condicionados, ok? Então, você vai precisar fazer sacrifícios, passar às vezes noite sem dormir. Isso é normal em um mundo caído e no Brasil, que é muito desvalorizado a questão acadêmica, né? É muito difícil para você subir e conseguir um cargo de professor, talvez seja muito difícil. Então você começa dando aula em escola, se faz uma faculdade além do curso de teologia, né? E aí vai lecionar filosofia, português, matemática, ciências, vai ganhar o seu pão e conforme você vai crescendo, vai passando os anos, você tira o seu doutorado, se você tem o chamado de novo para ser um scholar, né, um professor, um erudito, e aí você vai fazendo a sua carreira acadêmica. Tudo bem? Eu gostaria de fazer para vocês um texto do Michael Kruger. Michael Kruger é um especialista em Novo Testamento, tem livros maravilhosos, trabalha também com crítica textual, e ele fez uma taxonomia sobre as possibilidades de ser um pastor mestre. Okay? Ele fez um quiasmo. O quiasmo é uma estrutura hebraica onde a primeira parte se relaciona com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, até que você tem um centro, ok? E ele vai fazer este centro. Olha, existem então 6 combinações diferentes de como ser um pastor e de ser um pastor erudito ou vice-versa, ok? Eu vou falar para vocês aqui essas 6. Primeiro ponto do Michael Kruger é que você pode ser só um pastor. Se você for chamado para ser só um pastor, você não é inferior, você não é menos capaz, menos inteligente, menos digno do que alguém que se labuta academicamente sobre a teologia. Então você é um pastor de uma igreja local você você está na linha de frente do avanço do reino de Deus, na guerra espiritual contra o diabo e seus demônios. Você é o soldado que está lá na linha de frente, que vai morrer primeiro de cabelo branco com 40 anos, mas é você que vai estar lá, ok? Então, se Deus te chama para ser um pastor, seja um pastor. Não queira se aventurar na academia. Isso não quer dizer que você não vai ser um teólogo. Isso vai ficar para um outro episódio, ok? Mas você não vai se labutar academicamente, ok? Segunda opção do Michael Kruger é você ser um pastor erudito, um pastor scholar, né? Um pastor mestre. E aí, o que é um pastor mestre? É alguém que está ativamente na igreja pastoreando e que também tem a sua labuta acadêmica, ok? Terceira a taxonomia aqui do Kruger é um pastor erudito que está ativo na academia. O que é um pastor erudito ativo na academia? É alguém que tem mais atuação na academia, né? Não na academia, vocês sabem, né, de física, mas na academia intelectual, do que na igreja. Então, alguém que prega às vezes na igreja, prega mensalmente na igreja, uma vez por quinzena, mas que está ali labutando mais na academia. Então, alguém é ordenado ao ministério pastoral, mas que tem uma ênfase mais na academia.
ok? Aqui no Brasil, só um parênteses, não estão nessa categoria, não estou categorizando, mas a gente tem excelentes pastores mestres, né? Augusto Nicodemos, da ala mais presbiteriana, Franklin Ferreira, da ala mais batista, e muitos outros, Jonas Madureira, Mauro Meister, vocês conhecem, né? O Weber Campos, todo esse pessoal aí são excelentes eruditos e são excelentes pastores, graças a Deus pela vida deles, orem por eles, ok? Então, o quarto ponto do Kruger é que você pode ser um erudito pastor. Então, em vez de ser um pastor erudito até o ponto 3, agora você é um erudito pastor ativo na igreja. Então, você é, primeiramente, seu chamado é na academia, mas você está ativo na igreja, pregando, aconselhando, ajudando o pastor principal, talvez, né? Um quinto ponto dele é um erudito pastor. Então, é alguém que tem ainda mais ênfase na academia do que no ministério pastoral, mas de que alguma forma está envolvido com a igreja. Enfim, ou você pode, em sexto lugar, ser apenas um erudito, ok? Um scholar, e não ter um envolvimento com o ministério pastoral. Tudo bem? Então, essas são as 6 possibilidades que o Dr. Michael Kruger traz para nós no seu site, que eu achei muito útil, que eu gostaria de ter colocado para vocês. Então, nem tudo é branco e preto, né? Tem as suas áreas cinzas, aí tem as suas combinações, né? E eu gostaria de terminar esse episódio falando de um texto de um pastor chamado Jeff Robinson, okay? Um outro americano, onde ele traz 5 lições que todo homem que é chamado para o ministério pastoral, ou todo homem e mulher que é chamado para o ministério acadêmico na teologia, devem saber e ter a plena certeza, ok? Então a gente encerra com esses 5 pontos aqui do Jeff Robinson. Então esses são os 5 pontos do calvinismo do pastor teólogo, que os 5 pontos do pastor teólogo. Eruditos e pastores servem a igreja local, ok? Então a gente precisa acabar com essa cisma entre academia e igreja. Se você é um pastor, você vai nitidamente trabalhar e labutar a serviço da igreja local. A igreja local é o seu alvo, a glória de Deus é o seu alvo, e essa glória de Deus você atinge servindo a igreja. Mas se você for alguém só da academia, de novo, você vai servir a igreja local e não a academia. Às vezes o pessoal eles têm debates intra-acadêmicos que só meia dúzia de pessoas no mundo entendem. Não vai servir para nada. Você passa ali um ano escrevendo um artigo sobre um verbo do hebraico do livro de Levítico que não vai ter nenhuma relevância para a igreja. E esse trabalho precisa ser feito, mas você precisa dialogar o seu trabalho para a igreja. Você precisa ter em mente, então, os pastores, principalmente. Você está servindo os pastores. Então, o scholar, o erudito, ele está abaixo, né, da cadeia alimentar. Ele é o servo do pastor, o pastor é o servo da igreja, a igreja é serva de Deus. Então, é um serviço, não é uma vanglória, ok? É um serviço. Ambos estão a serviço da igreja local. Segundo ponto, ambos são chamados por Deus para a sua glória. Então, o scholar que glorifica a Deus glorifica tanto a Deus quanto um pastor que glorifica a Deus, ok? E um pastor também, ele glorifica tanto a Deus como um erudito. Às vezes no nosso contexto, né, parece que eu estou aqui pastoreando uma igreja de 20 pessoas no meio do mato, no meio de um sítio, né, pessoas assim, analfabetas ou semi-analfabetas, enquanto você tem o outro cara lá publicando livro, aparecendo. Não. Ambos glorificam a Deus, ok? Ambos glorificam a Deus em seus ministérios. Terceiro ponto, ambos são cativos à palavra de Deus, ok? É um outro cisma que a gente precisa aniquilar da nossa mente, do nosso contexto, da nossa família, da nossa igreja, do nosso ministério. O erudito, o teólogo erudito está tão cativo à palavra de Deus quanto o pastor está cativo à palavra de Deus. E o pastor precisa estar cativo à palavra de Deus e não cativo às tendências e modas como coaching, prosperidade, marketing da nossa época, ok? Ambos estão cativos à palavra de Deus. William, mas eu quero ser um especialista na teologia do Karl Barth. Você vai ser um especialista na teologia do Karl Barth, mas você vai ser cativo à palavra de Deus, ok? Eu quero estudar a influência do Wittgenstein na filosofia, do Kant, do Derrida, eu quero me especializar em filosofia pós-moderna para aplicar a teologia.
você está cativo sempre à palavra de Deus e não à sua imaginação e nem ao seu contexto, ok? Quarto ponto. Pastores sempre devem ser teólogos públicos. Então, se você for um pastor, mas você não tiver nenhum chamado, nenhum envolvimento com a academia, mesmo assim você é um teólogo público. Você publicamente está declarando a vontade de Deus através da sua palavra. Você publicamente está expondo Cristo no poder do Espírito. Então você é um teólogo. Então você tem que labutar, se entregar ao estudo da palavra de Deus profundamente. Okay? Você precisa conhecer hebraico, você precisa conhecer grego. É bom você conhecer latim, inglês, contexto histórico da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, história da igreja, teologia sistemática. Você precisa labutar no campo da teologia, ainda que você nunca escreva um artigo acadêmico, nunca faça nada acadêmico, você está servindo a igreja, você precisa servir a igreja com o melhor, ok? Você não pode relaxar e dizer, eu vou aqui consultar um comentário da Bíblia toda, uma nota de rodapé de uma Bíblia de estudo para fazer meu sermão. Não, você vai labutar teologicamente, ok? É por isso que a igreja brasileira está tão doente como está, porque falta pastores teólogos. Não pastores eruditos, mas pastores teólogos. Quinto lugar e último. Eruditos devem ser membros ativos de uma igreja. Tudo bem? Senão você não presta para nada, você não vale nada, você não tem relevância nenhuma, ainda que você produza a melhor enciclopédia da teologia de todos os tempos, a nova Suma Teológica, você seja um novo Tomás de Aquino, um novo João Calvino, se você não for membro de uma igreja local, pode tacar o seu trabalho no fogo, ok? Assim como os efésios, lá quando se converteram na pregação de Paulo, queimaram os seus livros de magia, né? Todo erudito precisa ser membro de uma igreja local. William, eu tenho dois PhDs, um em Cambridge e outro em Oxford, um em grego e outro em hebraico. Você precisa dominicalmente ir até a sua igreja local, sentar, louvar o Senhor com todo o seu coração, orar, ouvir o sermão, não como um crítico, não como um teólogo, doutor, mas como um cristão, abrir o seu coração, né, a pedir para que Deus abra o seu coração e receber a palavra, e se alimentar, e ruminar a palavra, e se ter transformado pela palavra, orar, crescer em santidade, ajudar a aconselhar uns aos outros na sua igreja local, a se confessar para as pessoas da sua igreja local, crescer nesse ambiente de igreja local, porque não existe cristianismo sem isso, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Eu gostaria de dar alguns avisos rapidamente para vocês. Como eu disse, nosso público principal, meu aqui pelo menos, são os nossos alunos. Então, eu vou fazer um episódio extra sobre essa série de pastor teólogo com perguntas e respostas dos nossos alunos. Então, se você é o nosso aluno do bacharelado em qualquer semestre, se você é nosso aluno da pós-graduação em qualquer uma das pós-graduações, ou se você já se formou aluno nosso aqui, você pode mandar suas perguntas sobre este